Eu sou suspeito para falar com a minha esposa Simone, porque nós somos amigos dessa família maravilhosa, do Soloni, da Luciana, que a Soliana vai apresentar, vai falar dela. E eu quero mais uma vez orar por você, para que você, Sol, seja mais uma vez, perdão pela intimidade, tá, gente? É amizade, faz isso. É sol que brilha na nossa vida. Para orar por você, para que você seja mais uma vez instrumento de Deus nessa noite. Amém? Você pode estender a sua mão para cá, por favor? Amém? Pai, nós entregamos a vida da Soliana em Tuas mãos. Que mais uma vez a Tua filha seja instrumento poderoso do Teu Espírito. Fala aos nossos corações pela Tua palavra através da Tua filha. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Sol. Som. Foi? Obrigada. Graça e paz, queridos, amém? Uma boa noite a todos, que alegria estar com os irmãos nessa noite, que alegria poder conhecer mais uma parte da nossa família em Cristo. Como já fui apresentada pelo pastor Sérgio, o meu nome é Soliana. Eu sou membro da Igreja Batista Aeroporto em Itaperuna. Eu estou acompanhada dos meus pais. Eu vou pedir para que eles se coloquem de pé para que a igreja possa conhecê-los. E para nós é realmente motivo de muita alegria. Obrigada, pode sentar. E motivo de muita gratidão a Deus estarmos com os irmãos nessa noite. Nós queremos agradecer à igreja, a toda a diretoria, liderança, os pastores, pelo convite, pela confiança depositada e por nos receberem com tanto amor. Eu quero agradecer a você que está aqui nessa noite e a você que está conectado conosco através das nossas transmissões. Estendo a minha gratidão também à nossa intérprete de Libras, por ser aqui um canal de Deus usando suas mãos para que a nossa voz alcance aqueles que não podem nos ouvir. Amém, queridos? E eu quero mais uma vez orar com você. Mas antes de orarmos, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. Nessa noite eu estarei compartilhando um pouco da minha história, do muito que Deus tem feito em mim e através de mim ao longo desses anos. E nós vamos falar sobre o nosso tema, frutificar. Frutificando em amor. O amor que dá frutos. Marcos capítulo 12, versículo 30 apenas. Marcos 12, versículo 30, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite tão especial que o Senhor proporcionou para nós, ó Deus. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos mais de Ti, para ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco, como já tem falado através dos louvores, das apresentações, que agora o Senhor fale profundamente através da sua palavra, Deus, para que os meus irmãos, para que os meus amigos, eles possam ouvir e entender a tua voz, que não seja eu a falar, mas que seja o seu Espírito através de mim, ó Pai. Assim nós te oramos e nós te agradecemos, muito agradecidos que somos, ó Pai, com o nosso coração transbordando de amor e de alegria no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu nasci sem os braços e com uma má formação nos membros inferiores que não me permite caminhar. A minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, os médicos só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, os médicos falaram para a minha família que eu não ia sobreviver. Eles me deram apenas 5 minutos de vida.
Então, se você está me ouvindo e me vendo nessa noite, saiba que você está conhecendo um milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar viva hoje. Mas, contrariando todos os prognósticos negativos, eu já estou com 24 anos de idade. E, apesar de todas as minhas limitações físicas, eu levo uma vida extremamente normal. Porque eu escrevo com o pé, eu faço todas as minhas atividades com os pés, eu toco teclado, eu pratico natação, sou formada no inglês e no espanhol, dou palestras motivacionais desde 2010, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental. E a primeira coisa que eu já quero te dizer é que eu não estou falando tudo isso aqui para dizer eu sou alguma coisa. Mas que que através desses eu sou que eu falei, você possa entender em primeiro lugar que Deus é. Porque todas as oportunidades de crescimento que Deus nos dá aqui na terra são para que possamos servi-lo com excelência. Porque Ele é digno do nosso melhor. Amém, queridos? E meus pais, desde cedo, eles sempre me ensinaram a não questionar o porquê. Nós somos pessoas muito questionadoras, não é verdade? A gente quer sempre saber o porquê. Mas por que disso? Mas por que desde a nossa infância lá a gente já pergunta o porquê de tudo. E aí nós aprendemos enquanto família que enquanto nós perguntarmos o porquê, em algum momento nós vamos ficar sem resposta. Porque não existe advogado, psicólogo, psiquiatra, médico, ninguém capaz de sanar todos os nossos questionamentos humanos. Então, meus pais me ensinaram a trocar o porquê pelo para quê. E quando nós fazemos essa troca e nós passamos a perguntar o para quê, eu não estou mais perguntando por que isso aconteceu comigo, mas eu começo a perguntar o que eu posso fazer diante do que aconteceu comigo. E quando eu pergunto para quê, a Bíblia ela é muito clara ao me dizer que há um propósito determinado para todas as coisas. Eu queria que você entendesse que você está aqui unicamente por causa de um propósito. Foi esse propósito que me fez vencer os diagnósticos. Foi esse propósito que me fez ir além de 5 minutos. E é esse propósito que mantém a minha e a sua vida hoje. E eu cresci cercada de muito carinho, de muito amor, apoio da família, dos amigos, me desenvolvendo de todas as formas possíveis. Até que em 2009 eu passei por um momento muito difícil da minha vida, porque além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. E eu precisei passar por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos. E hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Eu saí do centro cirúrgico, fui imediatamente para a UTI, onde eu passei 4 dias entre a vida e a morte. Dias onde, mais uma vez, os médicos me desenganaram e não sabiam mais o que seria de mim. Mas foi aí que, mais uma vez, Deus entrou com providência na minha história. E na Bíblia nós vemos que todas as vezes que Jesus ele entrou em algum lugar, ele passou por alguma cidade, conheceu uma família, nós vemos que a Bíblia é clara ao nos dizer, ao nos mostrar que quando ele entra, as circunstâncias têm que mudar e elas mudam. Porque na presença dele até a tristeza salta de alegria. E Jesus entrou com providência mais uma vez no meu quadro clínico, naquela UTI, restabeleceu minha saúde de uma forma surpreendente. Com 1 semana de operada, eu recebi alta. E com 1 mês após a cirurgia, mesmo com todas as limitações, né, da operação, mesmo com os médicos dizendo mais uma vez que eu ia demorar muito tempo para me readaptar, com 1 mês eu já tinha retomado todas as minhas atividades de antes.
Então foi mais uma vez Deus usando a minha história para mostrar que a última palavra sempre vem dele para a nossa vida. Amém, querido? E quando eu saí dessa questão da cirurgia, eu saí entendendo que eu precisava começar a entender o meu propósito. Preste atenção nisso. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci entendendo, como eu falei aqui, que eu tinha um propósito. Mas antes da cirurgia, eu não fazia ideia de qual propósito seria esse. Antes da cirurgia, eu não ia aos lugares contar minha história, eu não palestrava, eu não testemunhava, eu não ministrava. E eu não fazia ideia de como Deus poderia usar a minha vida para alcançar a vida das outras pessoas. No ato da cirurgia, eu entendi, Deus, o Senhor não me levou, porque o Senhor tem realmente um propósito para mim. Eu preciso entender que propósito é esse. Até que 1 ano depois da cirurgia, eu recebi um convite para dar minha primeira palestra para um grupo de jovens, contando a minha história. E no final daquela palestra, as pessoas diziam para mim, olha, a sua história tocou meu coração. Eu preciso tomar um rumo diferente para a minha vida a partir de hoje. E ali Deus confirmou que esse era o ministério que Ele tinha para mim. E desde então, eu e a minha família não temos feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado de Deus. E eu estou aqui para te dizer com propriedade que vale a pena dizer sim para o chamado de Deus. Que vale a pena frutificar no Senhor. E Deus então nos fez e nos tem feito viver experiências espirituais, experiências incríveis com Ele. Uma experiência muito forte foi quando o Senhor nos enviou, através do trabalho da minha família, Ele nos enviou em 2011 para La Paz, capital da Bolívia. Ele nos enviou com uma promessa, com uma certeza de que as pessoas daquele lugar iriam conhecê-lo através de nós, através do nosso testemunho. Então nós largamos tudo e todos aqui e fomos em obediência à palavra, à voz do Senhor. Nos mudamos para a Bolívia, permanecemos lá por 2 anos, enfrentamos muitas dificuldades, muitas provações, mas Deus cumpriu a sua palavra em nós e de fato Ele abriu as portas do meu ministério naquele lugar e muitas vidas foram alcançadas e transformadas pelo poder do nosso Deus. Isso porque lá em Números 23, 19, vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E esse versículo ele nos deixa 2 perguntas. Por acaso falaria ele e não faria? Deus, sendo Deus, prometeria e não cumpriria? Deus fez e tem feito muitas promessas na minha vida e na vida da minha família. E Ele tem cumprido todas elas. E eu quero te garantir com base nesse texto. Não sei o que você está esperando, por quanto tempo você está orando por algo. Mas Números 23, 19 me garante que o nosso Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele diz, Ele cumpre. Crê nisso. Esse versículo ele tem sido o condutor da minha vida e da vida da minha família. E eu gostaria que ele se tornasse um norte para a sua vida a partir de hoje. Deus, Ele faz e fará tudo aquilo que Ele tem reservado e preparado para as nossas vidas. Amém, queridos? E quando nós então cumprimos o nosso propósito na Bolívia, retornamos para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e eu voltei com um sonho que eu sempre tive, que era o sonho de estudar psicologia. Por que psicologia? Entre tantas áreas, tantas outras profissões. Juventude sabe como é difícil esse momento de escolher a profissão que seguiremos, entre aspas, para o resto da nossa vida. Então, por que psicologia? Porque eu sempre quis unir alguma profissão somada, aliada à minha história, que me permitisse levar uma qualidade de vida melhor para as outras pessoas. Então eu digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim. E sempre foi muito claro que o meu trabalho, a minha profissão, faria parte também do meu chamado e do meu propósito. Então, voltando da Bolívia, eu fiz o vestibular, uma prova normal, como todas as outras pessoas, escrevendo com o pé.
e eu passei na primeira tentativa. Então, o primeiro vestibular, eu já recebi a minha aprovação. E no meu primeiro dia de aula, eu estava, obviamente, ansiosa, com todas as expectativas de uma jovem universitária. E, sim, sou gente como a gente, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está falando, que é psicólogo. Ah, não, somos gente como a gente. E eu fui com todas essas expectativas e ansiedades no meu coração. E aí, no meu primeiro momento na faculdade, Deus ministrou uma palavra, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se assuste, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você for. Eu li aquele versículo. E naquele momento, naquele março de 2014, aquele versículo ele não era mais para Josué. Aquele versículo era para Soliana. Deus estava prometendo que estaria comigo. E eu estava indo para a faculdade. Logo, Deus estava indo para a faculdade comigo. E Ele foi. E tudo que eu passei, contato com os professores, com a turma, Deus mostrou a sua presença constante na minha vida. Eu nunca usei a minha deficiência como desculpa para nada. E na faculdade não foi diferente. Eu nunca deixei de fazer uma prova, nunca deixei de fazer um trabalho e disse: eu não posso porque eu não tenho os braços. Eu não posso porque é difícil demais para mim. Porque eu sempre entendi que o Deus que tinha me colocado ali era o mesmo que iria me sustentar ali até o final. Então eu entendo que as nossas limitações, elas não existem necessariamente para nos limitarem. Mas elas existem para que nós possamos superá-las em Deus. Que Ele diz que nele nós somos mais do que vencedores, que é Ele quem nos fortalece. Então não é por quem nós somos ou deixamos de ser, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é por quem Ele é e pelo que Ele já fez. Amém, querido? E assim, Ele me abençoou em todo o tempo, prova prática, estágio, e eu concluí em 2018, eu realizei, Deus me permitiu realizar o meu grande sonho de me formar em psicologia. Comecei a trabalhar logo em seguida, atendo hoje clinicamente, atendo de forma online, uma porta que se abriu na pandemia, então Deus tem me abençoado nessa área também. E todos os dias, quando eu visto meu uniforme, o jaleco, e eu começo a atender as pessoas, eu me lembro da palavra que eu comecei falando aqui nessa noite: propósito. E eu me lembro por que e para que Deus me chamou. E é sempre uma alegria sentir que eu estou cumprindo aquilo pelo qual eu fui chamada. Não existe alegria maior do que saber que se está no centro da vontade de Deus. Deus tem feito maravilhas. Ano passado Ele me concedeu a realização de mais um sonho, que foi escrever a minha biografia. Eu publiquei um livro e o pastor Sérgio, inclusive, foi o nosso redator, o nosso coprodutor, e ele participou dessa obra conosco. E o livro se chama Muito Além de 5 Minutos, fazendo menção ao diagnóstico médico de que eu não passaria de 5 minutos de vida. Então, neste livro, eu conto como Deus tem me feito ir além e como Ele pode fazer você ir além também. Então, se você deseja conhecer um pouco mais do meu testemunho, da minha história, do que Deus tem feito em mim e através de mim, ou presentear alguém com esse testemunho, você também terá a oportunidade de fazê-lo nesta noite, no final do culto. Mas como eu disse, tudo que eu falei aqui é muito pouco diante do muito que Deus tem realizado. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se Deus tem feito tudo isso em mim e através de mim, você pode ter certeza que Ele quer e pode fazer muito mais em você e através de você. Frutificar. Ao contrário do que muitas das vezes nós pensamos, frutificar não tem tanta relação assim com o fazer. Frutificar, muito mais do que fazer, significa ser. Porque o frutificar, ele está relacionado à nossa essência. Primeiro eu sou, depois eu faço.
E lá em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, é muito interessante porque o texto não fala frutos no plural. Frutos no plural daria a ideia de obras, daria a ideia de algo que eu colho, que eu posso fazer. E não. O texto de Gálatas fala fruto, mesmo falando de uma infinidade de frutos. Ele cita muitos: amor, longanimidade, domínio próprio, 9 tipos. Ainda assim, ele se refere no singular, e o termo original de fruto é carpos, que nos dá essa ideia de unidade. É interessante se a gente parar para pensar que um ramo, ele não dá uma uva, não é verdade? O ramo, ele vai dar um cacho. E esse cacho, ele tem vários do que nós podemos chamar de bolinhas. E essas bolinhas, entre aspas, elas formam o que nós conhecemos como uva. Um cacho de uvas. Então, da mesma forma, é como se o fruto do Espírito fosse essas bolinhas. Um é o amor, o outro é o domínio próprio, o outro é a longanimidade. E juntos, tudo isso forma o fruto do Espírito na minha e na sua vida. E quando nós pensamos geralmente no tema frutificar, na maioria das vezes, como eu falei, nós nos remetemos ao quê? Obviamente, ao fruto. Se eu estou falando em frutificar, eu estou pensando no fruto. Mas nós não podemos nos esquecer, ao pensarmos no fruto, que o fruto, na verdade, ele é um resultado final. A manga, a maçã, uma banana, ela não fica flutuando, né, por aí no céu. Ela veio de um lugar. Ela veio de uma árvore que está lindamente representada aqui atrás de mim. E uma árvore, antes dela produzir, ou seja, antes dela frutificar, ela passa por etapas, não é verdade? Então, primeiro, antes de ser uma árvore, ela foi uma semente. A semente foi plantada, germinada, regada, cuidada, olha quanta coisa. E ela foi enraizada. E nós temos lindas e fortes raízes aqui representando a nossa árvore. Interessante pensar que Deus, Ele não nos chamou para sermos como prédios. Porque um prédio, ele é conhecido pelos seus andares. E um prédio, ele cresce o quê? Para cima. O prédio tem 20 andares. O prédio mais alto da cidade. Mas Deus nos fez e nos chama para sermos como árvores. E a árvore, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. E a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Crescer para baixo? Como isso é possível? E a árvore é a prova disso. Porque antes de crescer naquilo que podemos ver, existe um crescimento nas raízes. Então, o nosso fruto, ele vai depender da nossa raiz. Se você plantar ali uma bananeira, não vai dar maçã. Não adianta você querer colher maçã numa bananeira. Por quê? Você plantou uma bananeira. Então, a nossa raiz, aquilo que nós escolhemos nos aperfeiçoar, gerar, semear, vai dizer respeito do fruto que nós iremos produzir. Hoje, amanhã, depois. Então, se a árvore passa por um processo, eu e você não podemos achar que na nossa vida espiritual é diferente. Assim como as árvores, nós também precisamos passar por processos. E esse processo de crescer para baixo, entre aspas, ele se dá no secreto. Ele se dá no íntimo. Ele se dá no relacionamento. E nessa noite, eu quero me ater a um desses gominhos. A gente também pode pensar como uma laranja, né? Tem vários gomos, mas a laranja é uma só.
E ela tem uma casca que protege aqueles gomos. Então, passando dessa perspectiva também, hoje eu quero falar de um desses gominhos, nós já estamos falando, mas dar ênfase a um desses gominhos, do qual sem ele, nenhum outro se torna real. E esse gominho é chamado de amor. Sem o amor, eu não consigo alcançar nenhuma outra coisa. A Bíblia também diz, eu poderia falar a língua dos homens, dos anjos, vender tudo que eu tenho, queimar meu corpo vivo em holocausto. Se eu não tiver amor, tudo isso vai ser em vão. E nós poderíamos aqui nessa noite refletirmos juntos sobre as mais diversas expressões e formas de amar. O amor próprio, que é muito importante. O amor ao próximo. Muitas coisas. Mas eu quero, junto com você, nesses próximos minutos, refletir sobre aquele que também sem ele, os outros amores que eu citei aqui, não são possíveis. E esse é o amor a Deus. O amor ao Senhor. E se eu perguntasse aqui, quem aqui presente ama a Deus, levanta uma de suas mãos? Eu acredito que todo mundo ia levantar. Temos o amor a Deus, sabemos quem Ele é. Reconhecemos. Mas a pergunta é, será que nós o amamos da maneira que devemos amá-lo? E aí talvez na sua cabeça você tenha perguntado, mas Soliana, existe uma forma de amar? Existe. E essa forma está no texto que eu li inicialmente. Aqui ele nos dá características, instruções de como o meu amor pelo Senhor, que é ali a primeira raiz para que a minha árvore possa crescer e só depois frutificar, como ela precisa, como é que eu me enraizo no amor. Então ele diz aqui que eu preciso amar de coração, de alma, de entendimento e com as minhas forças. Amar de todo o coração. Coração é um órgão vital, não é verdade? Ele bombeia o sangue por todo o nosso corpo. Se o coração para, acabou. Meu coração parar, jaz aí uma Soliana. Então, quando Deus diz que eu preciso amá-lo de todo o meu coração, que é um órgão vital, Ele está dizendo que eu preciso amá-lo com a minha vitalidade mesmo. Cada batida do meu coração precisa ser dele, porque é graças a ele. E a Bíblia, ela também diz, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. E eu quero te perguntar, quero te fazer refletir, onde você tem posto o seu coração? Onde você tem plantado os seus sonhos? Onde você tem plantado as suas capacidades ou também as suas limitações? Onde está o seu tesouro? Ou o que representa um tesouro para você hoje? Porque isso diz muito. O que é importante para nós diz muito sobre onde está o nosso coração. E falando enquanto juventude, e me colocando no lugar de jovem que sou, eu reflito, será que o nosso coração não tem estado em tantas outras coisas? Será que o meu coração não tem estado somente em fazer uma faculdade, me formar, ser alguém de sucesso, trabalhar, ter dinheiro, realizar sonhos? Será que o meu coração não tem estado somente numa vida amorosa, em constituir uma família ou amar quem eu quiser amar? Será que o nosso coração não tem estado, por exemplo, nas redes sociais? Eu não estou aqui demonizando rede social nenhuma, até porque eu tenho todas elas. Mas, na última semana, aconteceu algo que chamou muito a atenção, todo mundo que sabe. Houve o famoso apagão digital, global. De repente, tudo caiu. WhatsApp não mandava mensagem, Instagram não abria mais nada, Facebook não carregava nada. Parou.
E depois, quando voltou, eu trabalhei isso até em algumas terapias, trabalhei lá na caixinha de perguntas do Instagram também. Eu perguntei, como você ficou nesse tempo? E foram 6 horas, né, no total. E as respostas que eu recebi eram, eu fiquei desesperado. Eu fiquei com uma sensação de que eu não tinha o que fazer. Toda hora eu olhava para o meu celular, eu via que eu não tinha o que fazer. Me deu um vazio. Eu recebi todas as respostas que vocês podem pensar. E talvez você esteja se identificando com uma dessas respostas. E qual é o problema disso? Tem algum problema nisso? Talvez, mas o problema é, meu coração está nisso? A ponto dos meus sentimentos estarem baseados nisso? De eu estar feliz ou triste por causa disso? E a maior reflexão de todas desse apagão, não é nem essa questão de como é ficar sem, mas é a certeza de que a qualquer momento a gente pode ficar sem. Nós estamos falando de tudo que é dessa terra, tudo que você olhar ao seu redor, tudo que o mundo tem para oferecer, ele é instável e passageiro, pode ter certeza. Instável e passageiro. Então, o que você tem hoje, você pode ter 50 mil seguidores. Se amanhã, num clique lá, acabar com o Instagram, acabou. E a pergunta é, será que nós temos construído os nossos castelos sobre a areia? Sobre aquilo que a própria sociedade pode fazer acabar? Será que temos enraizado as nossas verdadeiras raízes naquilo que de verdade pode nos fazer crescer e frutificar? Ou não? Ele continua, ele fala sobre amar de toda a alma. E a alma, ela é o conjunto de quem nós somos. Alma é meu pensamento, meu sentimento, meu comportamento. Quem eu sou? Minha alma. Então aqui, o texto está nos dizendo também que a nossa alma precisa estar pautada no Senhor e não nas circunstâncias. Porque, de novo, as circunstâncias vão passar, vai mudar, vai acabar. Quando o salmista diz, por que te abates, ó minha alma, te perturbas dentro de mim, espera em Deus, ele está sujeitando a alma dele a Deus. E eu quero te dizer, como cristã, acima de tudo, como psicóloga, nós precisamos aprender a sujeitar a nossa alma a Deus. As minhas emoções, elas precisam estar debaixo da vontade de Deus. Eu preciso entender quem eu sou a partir da perspectiva do que Deus diz que eu sou. E não do que o outro perfil na internet diz que eu sou, comparando aí. Então eu entendo aqui que a minha alma, ela precisa estar voltada para o Senhor. Os meus sonhos, será que os nossos sonhos, projetos, tem algo de Deus neles? Ou a gente pensa no sonho primeiro e depois a gente vê se Deus se encaixa nele? E aí ele continua falando sobre amar de todo entendimento. E entendimento tem a ver com conhecimento. Queridos, é impossível amar alguém sem conhecer essa pessoa. Amar de verdade. Você pode me ver aqui hoje, achar que muito legal, você falou muito bem, nossa, te admiro. Ok, primeiros sentimentos. Mas para dizer que me ama, você precisa me conhecer. Você precisa saber o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou. Passar tempo comigo. Investir na nossa relação. E com Deus não é diferente. Como nós queremos dizer que o amamos, se na verdade nós não queremos conhecê-lo? E às vezes, a nossa geração ela tem se esfriado, tem perdido a essência do primeiro amor, e o problema não está no amor em si, o problema está porque eu não conheço a Deus. Se eu não conheço, como é que eu vou amar? Como é que eu conheço a Deus? Através da Bíblia e de uma vida de oração. Tudo que eu preciso saber sobre Deus está aqui. E tudo que Deus precisa saber sobre mim, ou quer saber sobre mim, mesmo sendo onisciente, eu posso apresentá-lo através da minha oração. Querido, você quer amar a Deus? Ame a sua palavra.
Você quer amar a Deus de verdade? Ame passar um tempo com Ele. Como é que nós queremos passar a eternidade com Deus, se nós dizemos que não temos tempo para Ele aqui na terra? Se eu não tenho tempo para Ele hoje, eu acho que eu vou conseguir passar uma eternidade com Ele? A eternidade começa aqui. Onde ou como tem começado a sua eternidade? Você tem buscado entender sobre o Senhor? Que esse versículo me mostra que, entendendo, eu passo a amá-lo. E por último, amá-lo com todas as nossas forças. Força é energia, é concentrar os meus esforços nele. Queridos, será que o seu corpo, ele tem sido uma expressão de amor a Deus? Será que os seus braços, eles mostram o quanto você ama a Deus? Os braços da minha irmã aqui mostram. Porque ela está usando os braços dela para algo que talvez se eu tivesse os meus, eu não estaria fazendo. Talvez. Será que as nossas pernas, as suas pernas, têm te levado até a vontade de Deus? Eu não sei se alguma vez você já agradeceu a Deus por ter braços. Geralmente quando eu pergunto isso, a resposta é não. E por que não? Porque a gente acha que é comum. A gente acha que todo mundo tem. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te mostrar que nem todo mundo tem o que você tem. Mas você tem. E o que você tem feito com o que você tem? Que em nome de Jesus, você se aperfeiçoe e se aprofunde neste amor. Neste amor que pode mudar o mundo. Neste amor que pode mudar as circunstâncias. Neste amor que não depende das circunstâncias. Eu poderia estar ainda hoje trancada, chorando, perguntando por que comigo. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que eu não precisava de braços para ser feliz. Eu não precisava andar para ser uma pessoa completa. Eu só precisava dele. E uma árvore não sofre para dar frutos. Alguém já passou e viu uma árvore gritar? Socorro, estou tendo que produzir. Não. Por que não? Porque é natural. Por que que é natural? Porque ela nasceu para isso. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para viver e manifestar o amor de Deus através da nossa vida. Amém, querido? Vou pedir meus irmãos do multimídia que me ajude com o vídeo, por gentileza. Eu vou finalizar com um vídeo que vai mostrar um pouco mais da minha história, para que você possa conhecer e que Deus continue ministrando ao seu coração. Pode soltar, querido. Muito obrigado. Pra quem não tem um sonho, não crê que
Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você e com você mais uma vez. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você se esquecesse da pessoa que está do seu lado. Talvez você veio aqui hoje aceitando um convite de alguém. Talvez você veio aqui hoje pela curiosidade de conhecer uma pessoa sem os braços. Você pode ter vindo aqui hoje por inúmeros motivos. Mas eu quero te dizer que o principal deles foi porque Deus já tinha um encontro marcado com você hoje. Esse é o momento de você se apresentar a Ele. Esse é o momento que você tem de agradecer a Ele pelo seu corpo, de agradecer a Ele porque você pode levantar as suas mãos em adoração a Ele, porque você pode andar e fazer com que as suas pernas glorifiquem a Ele. E é o momento de você pedir para que Ele use tudo isso como uma ferramenta para que você frutifique. E que você entenda que você só vai frutificar se antes você se enraizar. E que para se enraizar, você precisa amar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez. Nós queremos te agradecer pela sua palavra que foi lida e ministrada aos nossos corações. Nós queremos te agradecer por este amor tão grande, tão sublime, tão perfeito, que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, ó Deus. E que nos comprou com um alto preço, que se entregou por nós na cruz do Calvário, ó Deus. E que nos chama de filhos, que nos chama de amigos, que nos faz participantes da sua vida, ó Deus. Muito obrigada por esse amor que transformou a minha vida e a vida dos meus irmãos. Obrigada porque esse amor não precisa de braços. Obrigada porque esse amor não precisa que eu ande. Obrigada porque esse amor não precisa das circunstâncias externas. Esse amor só precisa do Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Nós queremos te agradecer pelo nosso corpo, pela nossa existência. Eu quero te agradecer pelos braços dos meus irmãos. Eu quero te agradecer por aqueles que podem andar, falar, ouvir. E eu quero te pedir, ó Pai, perdão por todas as vezes que nós damos desculpas para não frutificarmos, ó Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, a gente troque o ai de mim pelo eis-me aqui. Amém. Que os meus irmãos entendam, ó Pai, que não há desculpas para o Senhor. Que não há quem o Senhor não possa amar e usar, ó Deus. Então, em nome de Jesus, usa as nossas vidas. Usa aquilo que temos e que somos, para que possamos dar fruto bom e fruto para a honra e glória do Senhor. Que todos os sonhos, projetos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que comece na raiz, ó Deus. E que comece na raiz do seu amor. Nos ensina, nos ajude a te amarmos com todo o nosso entendimento, coração, alma, força, com tudo que somos. Porque o Senhor é tudo que temos e tudo que precisamos, ó Deus. Preencha o vazio que há em cada coração. Se alguém aqui entrou, ó Pai, aqui por essas portas por qualquer outro motivo que não seja o de te conhecer, que essa pessoa não saia daqui antes de ser tocada pelo Senhor, ó Deus. Porque nós cremos que esse amor é o amor que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja, os pastores, liderança, cada membro, ó Pai. Que essa igreja continue sendo uma referência nessa localidade. Que essa juventude continue frutificando, para que vidas venham se render aos teus pés aqui nesse lugar. Assim nós abençoamos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Eu agradeço a minha oportunidade. Devolvo a palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Soliana, Deus te abençoe de forma Amém, poderosa. pastor. Continue Amém. te abençoando e te usando de forma poderosa. Amém, amém. Tá bom? Obrigado por você ter vindo. Eu procurei o pastor Anderson, ainda não o encontrei. Se ele tiver aqui, dá uma chegadinha aqui, por favor, pastor. Você que entrou aqui e ainda não aceitou Jesus, Deus tem ministrado no meu coração, estava ali no canto agora, e eu desejo fazer essa pergunta a você. Se você não aceitou Jesus,